Pessoal, meu nome é Thiago Prado e sejam bem-vindos aos amantes dos board games. E no vídeo de hoje a gente vai dar uma dica de como vocês devem, aliás, como vocês podem economizar comprando jogos de tabuleiro. Afinal de contas, não é um hobby barato, assim como praticamente todos aqui no Brasil. Ninguém tem dinheiro infinito e como a gente quer muitos jogos, acaba ficando difícil comprar tudo pelos preços de lançamento, o preço cheio normal, né? E aqui eu tenho alguns exemplos de jogos que eu comprei com preços muito bons, alguns usados ou até novos, e mais com preços muito bons, pessoal. Esse Takenoko eu paguei 150, esse Root, que é o jogo base, eu paguei eslivado. Foi eslivado, mas foi 280, hoje um novo tá mais de 400, né? Mesmo usado também. E o Arquitetos do Reino Ocidental também paguei 280, se não me engano, com insert já. E o Terraform que tá lá, que eu não peguei, o Terraform eu comprei novo, lacrado por 280. Então eu vou dar algumas dicas, nem sempre vai ser possível, mas dá para economizar sempre o máximo possível dentro das possibilidades, né? Então no vídeo de hoje a gente vai dar 3 dicas de como economizar comprando os jogos de tabuleiro. Bora lá então. Bom, vamos lá pessoal, eu vou dar basicamente 3 dicas aqui nesse vídeo, vou mostrar na prática como fazer, tá? A primeira é comprar pela Ludopedia, que é a maior plataforma de jogos de tabuleiro, focada em jogos de tabuleiro aqui do Brasil. Ela é semelhante ao BGG, que é o Board Game Geek, que é o mundial, né? E por lá tem a plataforma de vendas de novos e usados. Eu vou falar também do Comparar Jogos, que é uma plataforma onde você consegue comparar o preço dos jogos entre algumas lojas e ver o histórico também. E aí você consegue fazer alguns setups lá bem interessantes, tá? E por fim, vou dar uma terceira dica, que é uma dica bônus, que eu falo depois dessas outras duas, tá? Vai ser surpresa. Mas, o que eu não vou comentar aqui é especificamente sobre algumas outras formas de você economizar em jogos de tabuleiro. Primeiro, comprando pirata é uma coisa que eu particularmente não gosto de fazer, então não é uma coisa que eu vou recomendar, mas tem gente que compra piratão aí, que alguém faz totalmente, às vezes da China mesmo, já o cara vai lá, rouba o projeto, não tem que pagar royalties, não tem que pagar a empresa, não tem que pagar nada, o cara só pega o projeto, imprime uma qualidade um pouco diferente e vende pro mundo inteiro. Isso acontece, mas eu não vou recomendar fazer isso, como fazer isso. E os jogos importados também, que varia muito. Às vezes tem preço bom, não tem. Às vezes na Amazon tem preço bom, às vezes não. Na maior parte das vezes é mais caro, enfim. Então eu vou focar nesses porque são os que normalmente pra mim deu muito certo nesse mais ou menos um ano e pouco. Que eu comecei a comprar mesmo faz 8 meses, mas os primeiros que eu comprei, Terraform, já faz um ano e pouco. Então eu vou trazer minha experiência nesse momento agora, no mês de 2025. Bora lá então que eu vou no computador e vou mostrar na prática para vocês, acessando essas plataformas e a gente volta para dar a dica bônus. Bora lá. Bom, vamos lá então, galera. Aqui a gente, começando então pela Ludopedia, tá? A Ludopedia eu não vou explicar a plataforma inteira, mas é uma plataforma de jogos de tabuleiro de maneira geral, carteados, RPG e tudo mais, tá? Basicamente, conhecendo o básico aqui, como é que a gente descobre os jogos e se o preço deles, tá? Basicamente, você procura, por exemplo, Harmonies. Você vem aqui, clicando aqui, você vai ver toda a ficha do jogo, nota, etc, descrição, componentes, tudo mais. E aqui em compra, quando você clica aqui em comprar, você vai ter o preço de anúncio. Por que o preço de anúncio? Porque tem duas formas de comprar um Ludopedia. O preço de anúncio, que nem sempre é o mais interessante, mas de vez em quando eles aparecem algum interessante, tá? E a outra forma é pelo leilão, tá? Como é que a gente faz, como é que acha os leilões? A gente vem aqui em mercado, leilões, e aqui a gente vai também buscar o jogo. Então, por exemplo, o Harmonies, nesse momento não tem nenhum em leilão, aparentemente. Deixa eu colocar, ver se eu tenho fim spam tá, em algum leilão. Ó, agora tem um em leilão. A gente vem aqui o leilão e a gente tem as informações. Então vamos lá, vou voltar rapidamente para outra página, que eu vou explicar como é que funciona e em que situação vai compensar comprar pela forma tradicional, pelos anúncios. Então como é que funciona? Aqui é o anúncio, você clica em ver produto, você coloca, tem forma de parcelamento, pagamento, etc. Então aqui é basicamente assim, se no anúncio você está vendo que no caso do anúncio está com preço legal, etc. Legal. Você tem duas opções, ou usado ou novo, né? Lacrar normalmente não tem tanta questão, agora usado muitas vezes compensa. Nesse caso aqui, por exemplo, até estão vendendo mais caro que o novo, às vezes acontece isso, que não faz muito sentido, mas a edição não é a edição nacional da Galápagos, né? Então, vamos ver aqui rapidinho. É uma edição importada, tá com a varia na caixa aparentemente, né? Só que por algum motivo a pessoa quis estar tentando vender mais caro do que o pessoal tá vendendo aqui. E aí às vezes não compensa. Mas até perguntaram aqui.
De vez em quando compensa. Às vezes o pessoal vende usado, mas quando é um jogo mais hypado e tal, dificilmente em anúncio tradicional você vai conseguir achar um preço bom, tá? Mas às vezes compensa. Em que situação compensa comprar o jogo usado? Quando tem um estado minimamente decente, às vezes tem alguma coisinha na caixa e tal, mas no geral a pessoa colocou fotos e tal, tudo ok. E quando o vendedor é um bom vendedor. Se você clicar aqui, por exemplo, você consegue ver. No caso, ele teve 12 vendas no último ano. E a gente consegue ver também se ele teve avaliações boas, ruins, de maneira geral. Então a gente consegue ver aqui, ó. Ele vendeu avaliações recebidas 14, a gente consegue ver aqui. E, por exemplo, ó, teve alguns positivos, alguns neutros e negativos. Então você consegue avaliar para ver se é um bom vendedor. Se a pessoa costuma vender, sempre está com avaliação positiva, ou se teve, sei lá, uma neutra por alguma coisa que não é culpa dele, o transporte demorou, sei lá, beleza. Então a chance de você ter algum problema nesse caso é muito baixa. E o mercado de usados em jogos de tabuleiro é muito comum. Eu comprei muito jogo usado. Então, no caso, por exemplo, do Takeno, que eu comprei usado, vários outros jogos eu comprei usado, enfim. Então, a primeira dica é ver se os preços de anúncio estão bons sendo usado ou novo, tá? Se for usado e às vezes está muito baixo, você pergunta, fala para a pessoa postar fotos e tal, tá? E aí você comprando tem, se não me engano, tem um tempo para você poder devolver o jogo caso você queira, caso não tenha gostado ou não seja o que entregou. Então tem uma política daqui na Ludopedia que você pode checar e ver como é que funciona, tá? Tem o termos de uso, devolução e reembolso. Se vocês clicarem aqui, eles detalham como é que funciona tudo isso, tá? Beleza, então. Então, primeira parte é você ver se tem alguma coisa assim. O meu Terraform Mars, eu comprei aqui desta maneira. E aí, como é que foi? Foi lacrado, tá? Deixa eu até te mostrar para vocês. Eu comprei no ano passado, vou até mostrar o anúncio aqui que eu comprei, tá? Tá 335 no boleto ou Pix aqui, mas no geral 390, 380, ó, usado 335, loja brechó lúdico. Eu comprei o meu aqui por uma loja que estava vendendo lacrado e avariado. Então, assim, às vezes compensa você achar também, de vez em quando tem lojas que vendem aqui avariado, que às vezes é uma avaria, tipo, é amassadinho na caixa lacrado, que eles não podem mais vender pelo preço normal e às vezes o preço é mais baixo. Eu paguei no meu Terraform Mars menos de 300 com a caixa lacrada, que em teoria estava variado. Quando chegou, na verdade não tava meio côncava a caixa, mas pouquíssima coisa, assim, tá normal. Comprei, deu tudo certo, então paguei muito bem no jogo lacrado ainda. Então de vez em quando compensa. Deixa eu até mostrar aqui para vocês, pessoal, no meu mercado. Ó, aqui, pessoal, foi pela Dorama Jogos, eu comprei aqui no dia 1/5. Foi o meu primeiro jogo de tabuleiro oficial que eu comprei, o jogo moderno. Então faz um ano e pouquinho. Então aqui a gente consegue ver no pedido, pessoal, eu paguei, ó, 270 e com frete 22 e pouco, teve um descontinho aqui e tal, foi 281,74 que eu paguei. Provavelmente devo ter pagado no Pix e tal, mas foi basicamente isso, tá, pessoal? Então dá para ver que tem formas de comprar também, às vezes. De vez em quando a Dorama Jogos mesmo vende alguns jogos assim com preço interessante e tudo mais, ou alguns outros aqui. Então o primeiro passo é ver e checar, principalmente esses casos assim, eu não ligo muito se tiver uma massadinha na caixa tudo mais. Se você for pagar, sei lá, 30%, 40% menos, às vezes compensa, né, pessoal? A segunda, pessoal, forma é a gente acompanhar leilões. E como é que a gente faz isso? A primeira coisa é interessante criar uma lista de desejo. Uma lista de desejo. Como é que faz isso? Vocês vão entrar aqui no perfil de vocês, na coleção, tá? Aqui vocês vão registrar o que vocês querem e a lista de desejo. Aqui vocês vão pesquisar e vão colocar jogos. Vamos supor, o Harmonies. Vou mostrar para vocês. Ó, vem aqui, Harmonies. Qualquer jogo. Você clica aqui em Quero, ele vai para a lista de desejo. Aí sempre que alguém anunciar ou colocar para leilão e tal, vai aparecer aqui nas notificações. Ó, por exemplo, o Ticket Ride Europa foi adicionado a um leilão. Aí vocês conseguem o Wingspan, por exemplo, ó, tá 470 aqui e tem outro vendendo a 478. Então provavelmente não vai compensar, mas vocês podem ver. E agora eu vou explicar essa questão do leilão. O leilão, como é que ele funciona? Ele pode ser bom, pode ser ruim. No caso, quando normalmente muitos leilões começam com preço mais baixo, o pessoal vai dando lance. A minha recomendação se é um jogo que você quer muito, tá de olho, mas não tá com tanta pressa de comprar, vocês podem ver leilão. De vez em quando compensa. Mas o leilão, qual que é a manha, pessoal? Por exemplo,
Vamos supor que esse daqui estivesse com preço bom. Vai durar 12 dias, que é bastante coisa. Tem leilão que dura mais, menos e tal. Chegando nos últimos minutos, tipo 20 minutos para acabar o leilão, vocês deixam o despertador, alguma coisa assim. E aí, chegando poucos minutos para acabar o leilão, vocês dão um lance. Provavelmente vai acrescentar mais 5, 10 minutos do leilão, mas pode ser que muita gente que participou desse leilão e faltando 20 minutos está com preço bom, pode ser que tenha muita gente que participou lá no começo, mas não vai poder participar agora dos últimos lances. E de vez em quando vocês conseguem dar um lance e pegar o jogo com preço bom. Às vezes pode ser que tem alguém logado e tem que fazer o mesmo, mas vai chegar uma hora que a pessoa vai desistir ou não, vai chegar num preço que não compensa. E aí se não compensar, beleza, paciência, tá? Mas a dica é, não fiquem ansiosos no leilão. O leilão dá uma certa ansiedade, eu quero pegar o jogo, quero vencer, ou eu tenho outras pessoas dando lance e tal. Eu já consegui jogos com preço bom nessa questão do leilão, mas teve jogos que não compensou. Por exemplo, eu vou mostrar um para vocês que eu comprei no leilão que compensou muito. Vou mostrar dois, na verdade. O primeiro foi o Dixit Stella. Eu comprei com um preço relativamente bom, paguei 160 no leilão. Então foi um preço relativamente bom e foi leilão, foi dando lance nos últimos minutos. E o Arquitetos também, Arquitetos do Reino Ocidental, com expansão de personagem extras que não vende mais e com insert. E olha que o vendedor nem colocou que tinha insert. Eu paguei 280, pessoal. Vamos ver quanto que ele tá hoje, tá? Vamos ver. Arquitetos do Reino Ocidental. Hoje, o Arquitetos tem um usado por 55, tá estranho? Calma aí, deixa eu ver, porque tem uma coisa estranha aqui, não é possível tá 55 reais. Deve ser só o insert, provavelmente. Deixa eu ver aqui. Usado... caixa mais insert, mas não tem nada no jogo. Faz sentido. Mas beleza. Mas, pessoal, olha isso. Hoje, usado, 500 reais, 450. Eu paguei 280 com insert e cartas exclusivas, componentes exclusivos. Então, de vez em quando, vale a pena dar uma olhadinha nessa questão de mercado, porque compensa muito de vez em quando, pessoal. E é basicamente isso, tá? Vocês vão acompanhando, vê leilão, às vezes vocês clicando aqui, vem nos leilões de maneira geral, dá sua lista de desejo, ele mostra, por exemplo, clicando aqui, sua lista de desejo, ele vai mostrar tudo que está em leilão nesse momento. Então, de vez em quando, às vezes tem algumas coisas que estão compensando e tal, nem sempre tem. Como eu falei para vocês, segurem a ansiedade, mas de vez em quando aparecem algumas coisas. Ó, o Grand Austria Hotel, que é um jogo que eu quero, tem um lacrado em leilão por 550 e tem outro usado aqui, ler descrição, deve ter alguma questão aqui provavelmente. Deixa eu ver aqui, às vezes tá com mofo e tal, se tiver com muito mofo e tal, você tem que avaliar se vale a pena ou não, né? Aparentemente está tudo ok. Alguns detalhezinhos na caixa e tal, mas apresenta pequenos amassados e tal, mas beleza. É um jogo que falta 3 dias para acabar. Tá 478, outro usado, com caixa organizadora. Se chegasse lá até 400, 370, 380, pode ser que valha a pena. Se não, se tiver outro já com um preço assim, às vezes não vale a pena, tá, pessoal? E ver também em relação ao jogo novo, quanto que tá custando o jogo novo também, para ver se realmente vale a pena ou não, né? Mas beleza, então a gente passou pela Ludopedia, então essas são as indicações, primeiramente, da questão da Ludopedia, tá? Que para mim sempre funcionou para alguns casos específicos. Agora bora para o Compara Jogos. E agora bora então para o Compara Jogos, pessoal. O Compara Jogos é um site de comparação de jogos, né? É uma plataforma de comparação de jogos, tem até fórum e tal. E aqui você basicamente consegue ver, por exemplo, uma comparação histórica de jogos. Por exemplo, Era da Inovação. Aqui vocês conseguem ver vários sites, principalmente lojas de jogos que vendem, né, luderias e tudo mais, lojas virtuais e tudo mais. Tem um comparativo e também tem histórico, ó, 1 mês, 6 meses, 1 ano. A gente consegue ver como é que está o histórico de preços ao longo do tempo também, para ver se está mais barato, mais caro, se está compensando ou não, se está fora da realidade e tal. E vocês encontram as lojas que eventualmente possam estar vendendo com preço interessante, ou no cartão ou no Pix. E de vez em quando vocês acham até, por exemplo, Place Games. Se você digitar, por exemplo, assim, Place Games, cupom de desconto. Às vezes você até encontra algum cupom de desconto. Tipo, ó, já achei um cupom aqui que dá de 7%. Então, de vez em quando vocês ainda acham um cupom que podem usar em determinada loja. Normalmente as lojas que estão aqui no Compara Jogos são lojas minimamente confiáveis. Então, normalmente, quando tem uma loja que começa a dar um problema e tal, o próprio pessoal do Compara Jogos tira a loja da lista daqui para aparecer no comparativo. Então, normalmente, na maioria dos casos, são lojas confiáveis, tá? Então, até aqui você vê os nomes aqui, são lojas bem renomadas, reconhecidas e tudo mais, tá? Qual que é a manha aqui no Compara Jogos, galera? Além dessa questão do comparativo e tudo mais,
é legal montar uma lista onde você vê preços com ofertas. Por exemplo, eu quero comprar a Era da Inovação, mas quero comprar só se eu achar por, sei lá, R$ 500. Como é que vocês fazem? Vocês vão vir aqui onde está o jogo, vocês vão colocar o valor que vocês querem, por exemplo, R$ 500, e vão clicar nesse sininho aqui, ó. Cliquei no sininho, beleza. Ele vai criar um alerta de preço. E aí, se em algum momento aparecer um anúncio com esse valor, normalmente é em Pix, né? Vocês vão receber um e-mail com o valor. Por exemplo, fiz spam, eu coloquei aqui por 290 e apareceu agora no dia 30 de junho, há 18 dias atrás, por R$ 287,91 no Pix. Ou seja, estava um valor até mais baixo, pouca coisa, mas mais baixo do que eu coloquei. Então, legal, pô, por esse valor eu deixei uma reserva, então eu acho que compensa e tal. Coloca aqui, aparece e aí vocês vão ter um recebimento disso. Para checar os jogos que estão com a lista, como é que vocês fazem? Vocês criam aqui, cliquem aqui na minha lista e vai aparecer alerta de preço. Todos os jogos que vocês colocaram alerta de preço vai aparecer para vocês darem uma olhada, caso vocês queiram dar uma olhada também de como é que estão os jogos, expansões e tudo mais, né? Então assim vocês conseguem dar uma verificada. Normalmente, como aqui é mais lojas online e tal, tem muitos jogos que às vezes você vai encontrar no Lopedia usado e tal, quando é um jogo que está fora de estoque nas lojas, que está sem reprint e tudo mais, normalmente você vai encontrar mais usado, ou numa loja ou outra e tal. No Coach Express, por exemplo, está disponível aqui. Aqui pode ser, deixa eu ver, vamos ver se vai ter alguém vendendo, provavelmente sim, ó. Tem alguém vendendo aqui 250, inclusive está um preço bem legal, deixa eu ver se... Mas o ruim só daqui é que normalmente quando é usado assim, de longe, normalmente o frete é caro, né? Mas, ó, aqui tá falando, ó, isso daqui é uma coisa ruim, né? No dia 2/7 perguntaram se tá bom, se tá ruim e tal, e o cara nem respondeu, ele deve ter até esquecido. Mas tem a questão de frete também, você tem que ver aqui, ó, só de frete tá dando R$40, R$90. Aí, de vez em quando, às vezes compensa, né? Principalmente quando não acha aqui, só tem usado e tal. Os outros usados já estão mais caros, ó, 300 e pouco, 400 e pouco, enfim, esse daqui já é lacrado. Mas, de vez em quando, você acha o 300 e pouco lacrado, aqui agora não teve reprint. E é basicamente isso, pessoal. Mas assim, muito cuidado também para vocês não se afobarem, né? É importante que vocês... não tá tendo reprint agora, eu vou pagar R$1.000 no jogo, será que vale a pena? Não vale? Às vezes vale a pena esperar porque quase sempre tem jogo usado. Normalmente quando não encontra nada, nem novo, nem usado, é muito difícil. É um jogo que assim, tipo, é muito fora da curva, é muito lado C e tal... Mas a grande maioria dos jogos vocês vão encontrar usado vez ou outra e tal, e às vezes compensa você esperar para achar com preço menor e tal, se você não estiver querendo logo, não tenho acesso ao jogo, quero ter logo ele, beleza. Um jogo que eu acabei pagando meio caro, mas não tinha muita escolha, é o Clãs da Caledônia, porque a própria MicoBR disse que provavelmente não vai conseguir trazer mais e tal, eles não tiveram boa experiência, a empresa do Clãs, com trazer para o Brasil, então assim... vocês vão ver aqui que tá tudo R$600 para cima, um jogo que era para ser, sei lá, no máximo uns 400 e pouco, estourando mesmo, ou até 300 e pouco, tá mais 600 porque é um jogo que dificilmente você vai encontrar de novo aqui no Brasil, só importando e tudo mais. Então é um jogo que eu paguei mais ou menos isso, então não teve muito o que fazer nesse caso específico. Mas pessoal, é basicamente isso, bora então agora para a última dica. Bom pessoal, a dica bônus é basicamente vocês fazerem uma relação com uma loja de tabuleiro, uma luderia, loja que vende online ou que tem físico, né? Isso daí é uma dica geral para tudo, né? Não só para jogos de tabuleiro. Mas no momento que você tenta ter uma relação com as lojas de maneira geral, e eu falo isso porque no ramo do aquarismo eu tenho uma loja virtual. Se você for um cliente fidelizado, que costuma comprar nessa loja e tal, você pode tentar negociar descontos diferenciados com a loja. Então, por exemplo, se você comprar no site, pessoal, o site tem vários tipos de taxas diferentes, dependendo da plataforma que a loja usa. Se ela vender por fora, ela tem duas opções. Ela pode aumentar a lucratividade dela, ou ela pode repassar esse desconto para os consumidores. Eu, particularmente, no ramo do aquarismo, na loja, nosso Aquarismo Store, eu gosto de repassar o desconto, por mais que isso mantenha a minha lucratividade, mas pelo menos o cliente consegue ter um desconto maior do que o normal. Então, dependendo da negociação que você tem, da intimidade que você tem com a loja, você pode tentar negociar isso. E muitas vezes um produto que sairia, sei lá, 300 e com desconto, sei lá, 285, você consegue negociar, sei lá, 260 pagando no Pix com essa loja. Então, uma recomendação que eu dou é tentar ficar perto de algumas lojas,
tentar criar uma relação com elas, tentar fazer sempre uma negociação sempre que possível, comprar fora das plataformas que você puder, porque dentro disso, não são todos que fazem isso, tá? Eu tive uma experiência de uma que eu comprei várias vezes, tentei negociar por fora, eles meio que, tipo, o valor que eles passaram tava até mais caro do que eu achei depois, 5 dias depois. Mas beleza. Então é uma tentativa, às vezes vale a pena até pra fortalecer o comércio local, né, galera? Isso é muito importante. Para a gente conseguir manter toda essa estrutura, não existe estrutura sem ter o comércio local. O comércio local fomenta tanto para as pessoas terem espaço para jogar, quanto para terem jogos acessíveis, ter um jogo com estrutura e tudo mais, tá? Bom, galera, é isso aí. Espero que tenham curtido. Caso tenha alguma outra sugestão de jogos que vocês compraram de outras maneiras, que acabaram pagando um preço barato, bom e tudo mais, podem deixar aqui nos comentários para o pessoal ver também outras opções, beleza? É isso aí, espero que tenha curtido e até a próxima.